Eu estava servindo como líder por um tempo numa igreja. A irmã Zhang, diaconisa evangelística, tinha um fardo por seu dever e era muito proativa. Mas ela era bastante franca e tendia a usar um tom duro. Oh. Ela apontava problemas que percebia em mim de modo muito direto. Dizia que minha repreensão constrangia os outros. No início eu o aceitava, com uma atitude positiva. O que ela dizia não era agradável, mas era verdade. Por isso eu aceitava e tentava refletir. Mas depois, quando ela apontava problemas em meu dever na frente de todos, sem pensar em minha imagem, com o tempo não aguentei mais e desenvolvi preconceitos contra ela. Uma vez, numa reunião com diáconos, vi que ninguém falava, então os convidei a expressar dúvidas ou problemas. A irmã Zhang disse secamente: "Você não gosta quando sou prolixa na comunhão. Sinto-me constrangida." Disse que outros irmãos também se sentiam assim. Vi que alguns consentiram, acenando com a cabeça. Senti o rosto ficar quente. Para salvar minha honra, justifiquei-me, dizendo que falar duro era algo inato. Ela disse que meu problema não era o tom, mas minha natureza arrogante. A irmã Zhang não estava considerando minha dignidade. Eu estava em alvoroço. Você não suportou? Não. Pensei que ela realmente era prolixa em sua comunhão. Então, por que ela não refletia, mas só implicava comigo? Ela devia ter algo contra mim e querer prejudicar minha imagem. Eles se aborreceriam e diriam que eu era arrogante demais? Esses pensamentos reforçaram meu preconceito contra ela. Em outra reunião com alguns diáconos, ela disse na frente de todos que eu só comungava coisas positivas e não minha própria corrupção, e que eu continuava arrogante e constrangendo as pessoas. Achei que ela não falou dos meus pontos fortes, só das minhas falhas. Eu era tão ruim assim? Certamente teria uma impressão ruim minha, e se a líder descobrisse, ela poderia dizer que eu não tinha mudado depois de tanto tempo e não me dava bem com os irmãos. Então, eu poderia ser demitida. Quanto mais remoía isso, pior me sentia quanto à irmã Zhang. Ela me desafiava em público e eu recuava sem me defender. Ela estava indo longe demais, apontava meus problemas sem pensar na minha imagem. Eu tinha que encontrar o momento certo para também expô-la, para colocá-la na berlinda. Ao pensar isso, mordi minha língua e não abri a boca. Noutra reunião, descobri que o trabalho da irmã Zhang não obtinha resultados e havia alguns problemas em seu dever. Quis apontar isso e envergonhá-la. Mas antes que pudesse fazê-lo, ela me perguntou sobre meus esforços evangelísticos. Fiquei perplexa e constrangida. Achei que ela devia refletir se o trabalho não ia bem e não me culpar. Ela sabia que eu não pregara porque estivera ocupada com outros deveres. Com essa pergunta, ela não tentava me envergonhar? Ela sempre tentava me envergonhar. Eu não podia aceitar isso. Eu devia falar sobre os problemas dela, para humilhá-la. Eu disse a um diácono, mais tarde, com segundas intenções: há problemas com o trabalho da irmã Zhang, mas ela não aceita críticas, não autorreflete e fala dos problemas dos outros. O diácono também achou que era um problema da irmã Zhang. Na época, senti-me um pouco culpada. Mas pensei, foi ela que me criticou e envergonhou primeiro. Portanto, ela merecia aquilo. Depois, usei a chance de compartilhar meu estado para espalhar preconceitos contra ela. Eu disse, quando questionada sobre seu trabalho na reunião passada, a irmã Zhang não refletiu sobre não estar fazendo o trabalho prático, mas indagou como eu evangelizava. Desenvolvi preconceito contra ela, pois não aprende lições em face dos problemas. Então percebi que Deus usava essa situação para mudar meu caráter corrupto. Outros também acharam que a irmã Zhang carecia de autoconsciência. Na época, fiquei feliz.
porque os irmãos saberiam que ela não aceitava a verdade e começariam a rejeitá-la e a bani-la. Assim, não confiariam no que ela dizia e achariam que não fora imparcial quando expôs meus problemas. Então, eu preservaria minha imagem aos olhos dos irmãos. Quando a líder investigasse, diriam que a irmã Zhang não prestava e que não era culpa minha. Oh. Naquele tempo, quando eu via os problemas da irmã Zhang, não a ajudava como antes e não supervisionava o trabalho dela. Pensei que, quando nossa líder viesse e visse que a irmã Zhang não fazia trabalho real, lidaria com ela ou até mesmo a dispensaria. Dando vazão à raiva em seu Sim, dever. isso prejudica o trabalho da casa de Deus. Sim. Logo a líder investigou por que nosso trabalho evangelístico não ia bem. Eu quis aproveitar essa chance para falar sobre a irmã Zhang, para que a líder visse que ela não fazia trabalho prático nem aceitava supervisão, e então a dispensasse. Depois disso, eu poderia evitá-la. Falei à líder somente sobre os problemas da irmã Zhang, sem dizer nada sobre ela aprender, se arrepender e mudar. A líder me ouviu e achou que a irmã Zhang tinha problemas sérios, e pediu que eu reunisse avaliações dela escritas por outros e lidasse com isso após entender. Depois, numa reunião, lidei duramente com a irmã Zhang. Disse que ela não obtinha resultados e não permitia perguntas, não aceitava a supervisão dos líderes e perturbava o trabalho da casa de Deus. Não considerava os sentimentos dos outros e tinha humanidade ruim. A irmã Zhang ficou muito contrariada. Achou que, se ela se recusava a aceitar a verdade, magoava os outros e não fazia trabalho prático, deveria ser demitida. Depois, ela ficou presa num estado negativo que não conseguia reverter e nosso trabalho evangelístico sofreu. Para mim, foi difícil vê-la sofrendo tanto. Perguntei-me se eu tinha ido longe demais. Mas ao lembrar-me de que ela havia me envergonhado tanto antes, magoando-me e me humilhando, quis que ela experimentasse como é passar vergonha. E se ela fosse dispensada, os outros saberiam que ela tinha humanidade pobre e que o problema não era meu. Eu pedi que escrevessem uma avaliação dela. Temendo que não escrevessem o suficiente para que fosse dispensada, não parei de falar sobre as falhas dela na frente deles. Também perguntei se ela resolvia problemas reais, só para encontrar evidências de que ela não fazia trabalho real. A irmã Zhang acabou sendo dispensada? Não. Quando a irmã Liu, a líder superior, entendeu a situação, lidou comigo. A irmã Zhang apontou seus problemas e você não aceitou. E a julgou na frente de uma líder, exagerando. Você está dificultando a vida dela. Quer que ela seja dispensada? A irmã Zhang é direta, mas não tem más intenções. Ela diz as coisas como são. Soube que você é arrogante e gosta de repreender e restringir as pessoas. Por que você não aceita ajuda nem sugestões, mas oprime os outros? Você aceitou o que ela disse? Resisti bastante. Pensei, não pode ser só eu. A irmã Zhang deve ter falhas. Você ficou do lado dela sem investigar? Falei sobre outros problemas dela. Mas temendo que a líder pensasse que eu não via meus problemas, falei rapidamente sobre minha corrupção. A irmã Liu viu que eu não me entendia. Então, lemos as palavras de Deus que expõem como os anticristos oprimem os outros. Ela disse que eu protegia meu status e estava na senda de um anticristo. Feri a irmã Zhang e impactei o trabalho da casa de Deus. Eu seria dispensada se não mudasse. Isso me assustou muito. Achei que fora exposta e eliminada, então caí num estado negativo. Eu só agia sem me envolver em meu dever. Não queria comungar nem ajudar os irmãos. E os projetos da igreja não produziam nada.
Quando você começou a entender e autorrefletir? Deparei-me com muitos obstáculos e finalmente percebi que foi errado eu não aprender com as críticas e ficar negativa e resistente. Uhum. Comecei a pensar sobre como eu interagi com a irmã Zhang. Então orei e refleti. Então li isto nas palavras de Deus. Quando o anticristo é podado e tratado, não importam quem o faça, a que diga respeito, o seu grau de culpa no assunto, quão óbvio tenha sido o erro, quantos males cometa, ou as consequências de sua maldade para a igreja. O anticristo não considera nada disso. Para um anticristo, aquele que o pode e o trata, o está escolhendo ou procurando falhas para o castigar. Ele pode até alegar que está sendo intimidado e humilhado, menosprezado e desprezado. Quando um anticristo é podado e tratado, ele nunca reflete sobre o que de fato fez de errado, que tipo de caráter corrupto ele revelou, se ele buscou os princípios na questão ou se seguiu os princípios da verdade ou cumpriu suas responsabilidades. Ele não se examina nem reflete, nem pondera sobre essas questões, mas aborda isso com uma perspectiva humana e de cabeça quente. Quando o anticristo é podado e tratado, ele se enche de raiva, ressentimento e insatisfação e não ouve os conselhos de ninguém. Recusa-se a aceitar isso e é incapaz de voltar para diante de Deus para se conhecer e autorrefletir, para abordar suas ações que violam os princípios, tais como ser superficial e correr desenfreado no dever. Nem usa essa chance para resolver sua corrupção, mas encontra desculpas para se defender, se vindicar, e até provocará discórdia e incitará a outros. Além de tudo, tanto no que dizem como no que fazem, os anticristos nunca aceitam a verdade. O que é um caráter de não aceitar a verdade? Não é estar farto da verdade? É precisamente isso que é. Amém. As palavras de Deus me mostraram que anticristos odeiam a verdade. Não a aceitam quando são tratados e nem refletem sobre seus problemas. São só queixas, insatisfação, se justificam e se defendem. Acham que os outros estão dificultando sua vida, humilhando-os e desprezando-os. Não aceitam a verdade. Verdade. Eu era igual. Quando a irmã Zhang apontou minha arrogância e os problemas no meu dever, eu não autorrefleti. Achei que ela procurava falhas em mim, tentando me envergonhar. Contra-ataquei e a puni, por raiva. Ao ser exposta por oprimir a irmã Zhang e trilhar a senda de um anticristo, fiquei insatisfeita e me defendi. Achava que ela favorecia a irmã Zhang e resisti. Percebi que eu via a crítica como os anticristos a veem e revelava o caráter satânico de negar a verdade. Senti que estava num estado perigoso. Quis refletir e me arrepender, sair da trilha errada. Graças a Deus. Tendo a ficar presa nas coisas quando sou podada. Acho que querem dificultar minha vida e resisto. Agora vejo que isso é estar farta da verdade. É um caráter satânico. Sim. É. Mais tarde, li uma passagem em meus devocionais. Deus diz: vocês podem inventar várias maneiras de punir pessoas das quais não gostam ou com quem não se dão bem? Alguma vez já fizeram isso? Quanto disso vocês fizeram? Vocês não menosprezavam sutilmente sendo mordazes e sarcásticos? Em que estado se encontravam quando faziam tais coisas? Estavam desabafando e ficaram felizes. Tinham vencido. Mas depois vocês pensaram: fiz uma coisa tão desprezível, eu não temo a Deus e tratei aquela pessoa de forma tão injusta. Lá no fundo, vocês se sentiram culpados? Sim. Embora vocês não temam a Deus,
têm pelo menos algum senso de consciência. Assim, ainda são capazes desse tipo de coisa? Ainda pensam em buscar vingança contra as pessoas quando as desprezam e não se dão com elas, ou sempre que elas não lhes obedecerem? Alguma vez vocês já fizeram algo assim? Que tipo de humanidade possui uma pessoa que faz tal coisa? Humanidade maliciosa. E quando comparada à verdade, ela não reverencia a Deus. Ela não tem princípios em palavra e ação. Age arbitrariamente e faz o que quer. Quanto a temer a Deus, elas ganharam entrada? É claro que não. A resposta é não 100%. Amém. Amém. As palavras de Deus revelaram meu estado. Eu não reverenciava a Deus e era cruel. Eu me vingava de quem me ofendesse. Quando a irmã Zhang falou de modo tão direto sobre meus problemas, achei que me fez perder reputação diante dos diáconos. No início, eu me controlei e aceitei, mas desenvolvi sentimentos negativos contra ela quando isso aconteceu várias vezes. Quis que ela provasse do próprio veneno. Quando achei problemas no trabalho dela, eu não ajudei e usei isso como chance para envergonhá-la. Não consegui e me aborreci ainda mais, e a julguei pelas costas, para que deixassem de gostar dela e a excluíssem. Achei que ela não causaria mais encrenca e que eu redimiria minha imagem junto aos irmãos. Falei sobre os problemas dela de propósito, esperando que a líder a dispensasse. Meus atos não foram só prejudiciais à irmã Zhang, mas interromperam o trabalho evangelístico. Sim. Vi que tinha uma natureza sinistra e cruel. Não conseguia lidar com ofensas, não tinha humanidade. Pensei em como Deus me tornou líder. Era para que eu pudesse cooperar com os outros e nos ajudássemos para mudar nossos caracteres de vida. Mas eu me vinguei da irmã Zhang em nome de status e reputação, causando problemas e agitando os outros. Magoei irmãos e impedi o trabalho da casa de Deus. Vi que eu estava cometendo mal. Verdade. Ao ler as palavras de Deus, ganhei entendimento da minha natureza cruel. Que tal assistirmos à leitura delas? Ótimo. Deus Todo-Poderoso diz: ataque e vingança são tipos de ação e revelação que provêm de uma natureza satânica maliciosa. São também tipos de caráter corrupto. As pessoas pensam assim: se você não for gentil comigo, então não serei justo com você. Se você não me trata com dignidade, por que eu o trataria com dignidade? Que tipo de pensamento é esse? Não é uma maneira vingativa de pensar? Nas visões de uma pessoa comum, esse tipo de perspectiva não é viável? Ele não faz sentido? Eu não atacarei a não ser que seja atacado. Se for atacado, certamente contra-atacarei. E prove seu próprio remédio. Os incrédulos dizem tais coisas com frequência. Em seu meio, todas elas são lógicas convincentes e se adaptam completamente às noções humanas. No entanto, como aqueles que acreditam em Deus e buscam a verdade devem ver essas palavras? São corretas essas ideias? Não. Por que não são corretas? Como devem ser caracterizadas? De onde provêm essas coisas? Elas provêm de Satanás. Disso não há dúvida. De quais caracteres de Satanás elas provêm? Elas provêm da natureza maliciosa de Satanás. Contém veneno e contém a face verdadeira de Satanás em toda a sua malignidade e fealdade. Elas contêm a própria essência dessa natureza.
Qual é a natureza das perspectivas, dos pensamentos, expressões, fala e até das ações que contêm a essência dessa natureza? Eles não são de Satanás? Esses aspectos de Satanás estão alinhados com as palavras de Deus? Estão alinhados com a verdade? Elas têm um fundamento nas palavras de Deus? São as ações que os seguidores de Deus devem realizar e os pensamentos e pontos de vista que deveriam possuir? Os anticristos têm uma natureza feroz. Em que tipo de pessoas esse é o caráter primário? Pessoas malignas. Isso mesmo. O aspecto primário do caráter de uma pessoa maligna é feroz. Quando uma pessoa feroz é confrontada com qualquer tipo de exortação, acusação, ensino ou ajuda bem intencionados, a sua atitude não é agradecer nem aceitar humildemente, mas sim enfurecer-se e sentir ódio extremo, inimizade e até mesmo um desejo de vingança. Claro que quando retalia contra outro por causa do ódio, ela não o faz porque tem um rancor antigo, mas porque essa pessoa expôs os seus erros. Isso mostra que, independentemente de quem o faz e independentemente da sua relação com o anticristo, apenas o ato de expô-la pode desencadear o seu ódio e instigar a sua vingança. Não importa quem seja, se a pessoa que o faz compreende a verdade, ou se é um líder ou obreiro, ou um membro comum do povo escolhido de Deus. Se alguém expuser, podar e lidar com o anticristo, ele tratará essa pessoa como um inimigo e até mesmo dirá abertamente: se alguém lidar comigo, eu o tratarei com dureza. Se alguém lidar comigo e me podar, expuser os meus segredos, fizer com que eu seja expulso da casa de Deus e roubar minha parte das bênçãos, eu jamais o deixarei em paz. É assim que sou no mundo secular. Ninguém ousa causar problemas para mim. A pessoa que ouse me importunar ainda não nasceu. Esse é o tipo de palavras iradas que os anticristos falam quando encaram poda e tratamento. Quando falam essas palavras iradas, não é para intimidar os outros, nem é para desabafar para se proteger. Essas são promessas genuínas de maldade e elas podem recorrer a qualquer meio à sua disposição. Esse é o caráter feroz dos anticristos. Amém. Amém. As palavras de Deus me mostraram que os anticristos são cruéis e que se os provocar ou comprometer seu status ou reputação, eles o verão como inimigo e se vingarão. Um verdadeiro demônio. Sim. Comparando o caráter e o comportamento de um anticristo com os meus, eu não era igual? Se eu for atacado, certamente contra-atacarei, olho por olho, dente por dente. E todos põem cargas nas costas de um cavalo manso. Eram venenos satânicos que eu considerava corretos. A irmã Zhang apontou meus problemas muitas vezes e me envergonhou. Então não achei nada de errado em me vingar. Se não retribuísse, achariam que podiam me intimidar e se aproveitar de mim. Eu temia que se ela sempre me expusesse assim, a líder acharia que eu tinha humanidade ruim e me dispensaria, arriscando então meu futuro e posição. Embora visse que a irmã Zhang estava revelando um problema que eu tinha, eu não refleti sobre mim mesma. Em vez disso, eu a ataquei e a tratei como inimigo e quis excluí-la. Quando vi a irmã Zhang sofrer em seu estado negativo e como isso impactou o seu dever, permaneci indiferente. Eu a ataquei para proteger meus interesses, sem considerar o trabalho da igreja, nem me importar com o quanto a machucava. Eu era tão maliciosa. Eu estava vivendo segundo esses venenos satânicos, vivendo um caráter satânico cruel e maligno, sem qualquer humanidade.
Lembrei-me de um anticristo que tinha conhecido antes. Ele também gostava quando o elogiavam e falavam bem dele. Mas quando o expunham e impactavam seu status e reputação, ele se vingava e dificultava a vida deles, tornando-os fracos e negativos. Ele não aceitava quando os líderes o expunham e procurava algo contra eles, espalhando noções e julgando. E isso impediu que o trabalho da igreja continuasse. Os líderes comungaram e o ajudaram muitas vezes, mas ele não quis se arrepender. Ele acabou expulso da igreja por cometer tanto mal. Eu não estava sendo tão cruel quanto ele me vingando da irmã Zhang? Senti nojo e ódio pelo meu próprio comportamento. Resolvi me arrepender, mudar e ser um tipo diferente de pessoa. O que você fez depois que percebeu tudo isso? Busquei os princípios sobre tratar os outros e como lidar com coisas quando tinha preconceitos contra um irmão. Li algumas palavras de Deus. Posso lê-las? Claro. Deus diz: na casa de Deus, quais são os princípios para tratar as pessoas? Você deveria tratar a todos de acordo com os princípios da verdade e deveria tratar cada um dos seus irmãos e irmãs de forma justa. Como tratá-los de forma justa? Isso deve se basear nas palavras de Deus, em quais pessoas Deus salva, e quais ele expulsa, em quais ele gosta e quais ele odeia. Esses são os princípios da verdade. Os irmãos e irmãs deveriam ser tratados com ajuda amorosa e aceitação e paciência mútuas. Os malfeitores incrédulos deveriam ser identificados, separados e mantidos à distância. Isso é tratar pessoas com princípios. Cada irmão e irmã tem pontos fortes e falhas, e todos têm corrupção. Assim, quando juntas, as pessoas devem ajudar umas às outras com amor, ser tolerantes e pacientes, e não criticar nem ser duras demais. Você deve observar como Deus trata pessoas ignorantes e tolas, como Ele trata pessoas de estatura imatura, como Ele trata as manifestações normais do caráter corrupto da humanidade e como Ele trata aqueles que são maliciosos. Deus trata pessoas diferentes de maneiras diferentes. E tem também várias maneiras de administrar a miríade de condições de pessoas diferentes. Você deve entender essas verdades. Uma vez que entender, você saberá como experimentar assuntos e tratará as pessoas de acordo com os princípios. Aprenda a trabalhar em harmonia com todos e a interagir com os outros, segundo a verdade, a palavra de Deus e os princípios, não segundo a emoção ou impetuosidade. Dessa forma, a verdade não reinará na igreja? Enquanto a verdade reinar, as coisas não serão justas e sensatas? Vocês não acham que coordenação harmoniosa é benéfica para todos? Fazer as coisas dessa forma é muito benéfico para vocês. Em primeiro lugar, é bastante edificante e significativo na medida em que cumpre seus deveres. Além disso, isso os impede de cometer erros, de causar perturbações e interrupções e de trilhar a senda dos anticristos. Amém. Isso me mostrou que Deus nos manda tratar a todos de acordo com os princípios da verdade. Se um crente verdadeiro, aquele que aceita a verdade, revela um pouco de corrupção, como ser arrogante, direto demais e ofensivo, devemos ser tolerantes e pacientes, ajudá-lo e comungar com amor, não concentrar-nos nas suas falhas. Correto. Mas malfeitores ou anticristos, que julgam e descontam ou atacam líderes e obreiros numa luta por status, eles devem ser expostos, dissecados e expulsos. Com certeza. Sim. Eu sabia que a irmã Zhang era uma crente verdadeira, com um senso de justiça, que defendia o trabalho da igreja. Ela só era direta e usava um tom duro, mas sem más intenções. Ela apontava meus problemas para me ajudar a entender meu caráter corrupto, para que eu não me desviasse da senda certa e interrompesse o trabalho. Ela mencionava minhas falhas nas reuniões para que eu visse minhas deficiências em meu trabalho e seguisse os princípios da verdade em meu dever. Ela protegia os interesses da igreja. Ao fazer isso,
Ela mostrou alguma corrupção, mas eu devia ser compreensiva, tolerante e justa com ela. Na verdade, aceitar a supervisão e as sugestões dos outros me beneficia muito. Tenho uma natureza arrogante. Eu menosprezava os outros e usava minha posição para repreendê-los. Eu os constrangia e magoava, e não via isso. O fato de Irmã Zhang me expor e apontar essas coisas me ajudou e beneficiou o trabalho da Casa de Deus. Com certeza. Mas eu ataquei e me vinguei, querendo bani-la. Eu era tão cruel e desumana. Fiquei perturbada ao ver isso. Senti que realmente devia à Irmã Zhang. Depois disso, eu abri meu coração para ela. Falei que tinha me recusado a aceitar sua ajuda, me vingando para preservar meu status e reputação, machucando-a. E como eu era arrogante. A Irmã Zhang não guardou nenhum ressentimento, mas viu sua própria arrogância que ela falava sem considerar os sentimentos dos outros, e isso não os ajudava nem edificava. Essa comunhão aberta dissolveu a barreira entre nós duas e nos aproximamos. Graças a Deus. Provei da paz que vem de praticar as palavras de Deus, que isso é bom para mim e os outros. Verdade. Sim. Mais tarde me perguntei, no futuro, quando os outros me expusessem e apontassem coisas, quando meu orgulho fosse ferido e meus pensamentos cruéis, o que eu deveria fazer? Então li algumas das palavras de Deus. Vamos assistir a uma leitura delas. Ótimo. Ok. Deus Todo-Poderoso diz: quando a maioria das pessoas é podada e tratada, pode ser porque expôs caracteres corruptos. Também pode ser porque cometeu algum erro devido à ignorância e traiu os interesses da casa de Deus. Pode também ser porque as suas tentativas de agir com superficialidade no seu dever causaram danos ao trabalho da casa de Deus. A razão mais flagrante é quando as pessoas fazem descaradamente o que querem, sem restrições, violam princípios e interrompem e perturbam o trabalho da casa de Deus. Essas são as razões principais pelas quais as pessoas são podadas e tratadas. Independentemente das circunstâncias que levam alguém a ser tratado ou podado, qual é a atitude mais crucial que se deve ter em relação a isso? Em primeiro lugar, você deve aceitá-la, independentemente de quem esteja lidando com você, por que razão, se isso lhe parece duro, ou qual é o tom e o palavreado. Você deveria aceitá-lo. Depois deveria reconhecer o que fez de errado, que caráter corrupto expôs, e se agiu de acordo com os princípios da verdade. Quando você é podado e tratado, antes de mais nada, essa é a atitude que deveria ter. Se você abrigar ódio por seus irmãos e irmãs, você estará propenso a oprimi-los e se vingar deles. Isso seria muito assustador, e esse é o caráter de uma pessoa maligna. Algumas pessoas simplesmente têm pensamentos e ideias odiosos, ideias malignas, mas jamais fariam algo maligno. Se elas conseguirem conviver com alguém, farão isso, e se não conseguirem, elas se distanciarão dele, e isso não terá nenhum efeito sobre seu dever, nem influenciará seus relacionamentos interpessoais normais, porque elas têm Deus em seu coração e o reverenciam. Não querem ofender Deus e têm medo de fazê-lo. Embora possam abrigar certos pensamentos e ideias incorretos, elas são capazes de rejeitar ou abandoná-los. Elas exercem restrição em suas ações e nem mesmo professam uma palavra sequer que seja imprópria. E elas não querem ofender Deus nessa questão. Alguém que fala e age desse jeito é alguém que tem princípios e pratica a verdade. Você pode ser incompatível com a personalidade de alguém
e pode não gostar dele. Mas quando trabalha com ele, você permanece imparcial e não desabafa suas frustrações em fazer seu dever. Não sacrifica seu dever, nem descarrega suas frustrações nos interesses da família de Deus. Você pode fazer as coisas de acordo com princípios. Isso é uma manifestação de quê? É a manifestação de ter uma reverência básica por Deus. Se você tiver um pouco mais do que isso, quando vir que alguém tem algumas falhas ou fraquezas, mesmo que ele tenha ofendido você ou tenha um preconceito contra você, você ainda é capaz de tratá-lo corretamente e de ajudá-lo com amor. Isso significa que há amor em você, que você é uma pessoa que possui humanidade, que você é alguém que é bondoso e que consegue praticar a verdade, e que você é uma pessoa honesta, que possui as realidades da verdade e que você é alguém que tem reverência por Deus. Se você ainda tem estatura baixa, mas tem uma vontade e está disposto a buscar a verdade e se esforçar para fazer coisas de acordo com os princípios, e se você é capaz de lidar com as coisas e de agir em relação aos outros com princípios, então isso também conta como ter um pouco de reverência por Deus. Isso é o mais fundamental. Se você não consegue nem alcançar isso e não consegue se conter, então você está em grande perigo e é bem assustador. Se lhe dessem um cargo, você poderia punir as pessoas e dificultar sua vida. Você seria propenso a se tornar um anticristo a qualquer momento. Amém. Amém. As palavras de Deus me deram uma senda de prática. Se eu era podada e tratada, devia haver algum problema comigo. Ou eu tinha revelado um caráter corrupto ou interrompido o trabalho da igreja. Não importava o tom que usassem, nem quão desagradáveis fossem suas palavras. Primeiro, eu devia aceitar e refletir sobre mim mesma. Mesmo que ferisse o meu orgulho, que eu me sentisse envergonhada e resistente, eu deveria ter reverência a Deus e paciência e tolerância. Não devia atacar nem me vingar a partir da corrupção. Certo. É uma ótima prática. Acho que sim. Depois disso, me esforcei para praticar e entrar na verdade. Assim, em meu dever, quando outros apontavam meus problemas e feriam meu orgulho, primeiro eu aceitava. E mesmo que tivesse alguns pensamentos cruéis, eu conseguia orar, renunciar a mim mesma e colocar a igreja em primeiro lugar. Também conseguia discutir e buscar com os irmãos sobre como alcançar resultados melhores. Graças Ótimo. a Deus. Depois de um tempo fazendo as coisas desse jeito, vi como são realmente benéficas para mim, a supervisão e a crítica dos São outros. São mesmo. Assim, fiquei mais capaz de implementar os princípios da verdade e evitar me opor a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus.